Então, bom dia para todo mundo, iniciando mais uma semana, contando com a graça de Deus que nos ilumina e nos fortalece sempre com a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vós concedestes ao bispo Santo Irineu firmar a verdadeira doutrina e a paz da Igreja. Pela intercessão de vosso servo, renovai em nós a fé e a caridade, para que nos apliquemos constantemente em alimentar a união e a concórdia, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 22. Um pequeno trecho que nos apresenta um desafio que Jesus lança a quem se demonstra interessado em segui-lo. Então, são duas situações que o Evangelho de hoje nos apresenta. Mas antes de falarmos dessas duas pessoas que se aproximam de Jesus, manifestando o desejo de segui-lo, mas colocando algumas condições, nós temos a introdução que São Mateus faz. Vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. É muito interessante esta informação que São Mateus nos dá, da passagem de Jesus para o outro lado, porque indica o dinamismo da sua missão. Se nós observarmos, muitas vezes, sobretudo no início do Evangelho, nós vamos encontrar essas travessias, Jesus que passa do lado, vamos assim dizer, do seu povo, do lado dos judeus, para a outra margem do lago da Galileia, do mar da Galileia, que é a terra dos pagãos. Então, essa travessia, ela sempre indica duas coisas fundamentais. O dinamismo da missão, isto é, Jesus jamais se instala, e até mesmo quando tudo está dando muito sucesso, Jesus até provoca os discípulos. Quando Pedro, diante daquela multidão de tantas pessoas que estavam ali procurando Jesus, Pedro vai até fazer uma espécie de repreensão. Senhor, todos estavam te procurando. Aí Jesus vai dizer, vamos para outras cidades, outros povoados, e foi para isso que eu vim. Então, essa travessia para o outro lado não é apenas um deslocamento geográfico, mas indica o dinamismo da missão de Jesus. E a outra coisa é esse passar para o outro lado, é a expansão da missão. A igreja, ela tem consciência da sua natureza missionária e, portanto, mesmo que tudo esteja favorecendo em um determinado lugar, mas não pode criar acomodação. É preciso sempre romper esta tendência de acomodar-se. E, portanto, essa é a primeira coisa que nós lembramos. E é nesse contexto que aparecem duas pessoas manifestando o desejo de seguir Jesus. A primeira é um mestre da lei, ou seja, alguém que conhecia a lei e que certamente esperava o cumprimento das promessas de Deus. E ele começa a vislumbrar que Jesus, de fato, é aquele que, segundo as Escrituras, deveria vir. E diante dessa demonstração de disponibilidade, porque o mestre da lei diz algo muito, muito forte: eu te seguirei aonde quer que tu vás. Então, a disponibilidade absoluta para seguir Jesus. Portanto, esse atravessar o mar e ir para outra margem exige, de fato, essa disposição de seguir Jesus. E este mestre da lei, ele demonstra isso. Só que Jesus não engana ninguém. Tanto que aquela afirmação de Jesus, tão conhecida: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, de fato, aquilo que o mestre da lei diz é muito coerente com a proposta de Jesus. Porém, não pode criar ilusões.
de que haverá uma segurança, haverá sempre situações favoráveis, de forma nenhuma. Por isso que Jesus utiliza essas duas comparações. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Então, podemos dizer, né? A terra e o céu, né? Com os seres que têm as suas seguranças. Porém, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui Jesus utiliza essa expressão também bastante conhecida e presente no Evangelho, Filho do Homem, que tem, assim, pelo menos duas conotações. Uma que evoca o Antigo Testamento, um personagem de Daniel, um personagem escatológico, né, do fim dos tempos, misterioso, mas sendo um personagem celeste, né, porque aparece nas nuvens, tem aspecto humano, por isso que diz Filho do Homem, mas nessa sua dimensão transcendente. Então Jesus de fato é o Filho de Deus. Mas Filho do Homem também indica, com muito realismo, na linguagem, sobretudo na língua de Jesus, no aramaico, um jeito de dizer homem. Filho do homem é para dizer homem. E aí entra o outro aspecto, né, que é a dimensão do sofrimento de Jesus, né, quando ele mesmo vai anunciar, né, que o Filho do Homem está para ir a Jerusalém, e lá será morto, será perseguido, sofrerá muito, mas ressuscitará no último dia, no terceiro dia. Então nós temos aqui uma expressão, né, de um simbolismo aplicado naturalmente à realidade de Jesus, sendo Deus e sendo homem. Por isso que Jesus diz, né, referindo-se, né, a si mesmo, usando essa expressão. E a outra situação, agora não é uma pessoa, vamos dizer, estranha ao grupo de Jesus, mas é um dos seus discípulos. O primeiro é o mestre da lei, um escriba, que vem de fora, vamos assim dizer. Mas agora é alguém do grupo de Jesus, um de seus discípulos. Naturalmente, não precisamos pensar um dentre os 12, porque muitas vezes no Evangelho se fala discípulo de Jesus, não só o grupo dos 12, que ele enviará, né, os seus apóstolos, mas um grupo mais amplo, aqueles que estão seguindo Jesus mais de perto. E aqui, se o primeiro não coloca nenhuma condição, mas é preciso ter consciência das consequências, aqui um dos discípulos coloca uma condição: permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. E aqui a gente recorda aquilo que dizíamos no início, né? Já tinha passado para outra margem, então como é que quer voltar agora, né? Então isso é muito significativo, esse pedido é um pedido para voltar, né? Voltar à vida anterior e assim por diante. Só que aqui também nós podemos entender essa expressão, esse pedido de enterrar o pai, nós podemos pensar, primeiro, um pedido atual, isso é agora, né? Vamos enterrar meu pai que acaba de morrer, né? Isso poderia ser uma das possibilidades. E a outra seria: deixa meu pai morrer primeiro para depois eu vir e te seguir. Então, deixa eu primeiro cuidar das coisas da minha família, né? Depois que estiver livre, então eu vou te seguir. E aí Jesus lança o grande desafio de que ele deixe que os mortos enterrem seus mortos. Não é desprezo à família de forma nenhuma, mas é aquilo que o próprio Jesus diz sem enganar ninguém: aquele que quer me seguir tem que renunciar a tudo, até e inclusive as coisas boas. Então não seguimos Jesus renunciando simplesmente àquilo que não é bom. Isso seria até uma lógica, mas seguimos Jesus porque escolhemos a melhor parte, como Maria fez. Marta estava ocupada nas suas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.